Bom dia, pátria amada Brasil, a você, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Hoje, 1º de agosto de 2025, sexta-feira, amém, sextou. Vamos aqui, a palavra de Deus, uma bênção de Deus para a sua vida hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31. Esse é o último versículo de Atos, tá certo? Diz assim a palavra de Deus: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso aqui é aprender com a Escritura, tá certo? Esse é o último versículo do livro de Atos, capítulo 28, versículo 31. Atos é o registro daquilo que os apóstolos fizeram, né? Pelo menos parte, pode ser que não esteja tudo, mas boa coisa está aí, muita coisa, tá bom? E uma das ordens dadas por Jesus aos discípulos, quando ele, antes de subir aos céus, é que os discípulos fossem pregar seu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Isso é a promessa do Senhor, lá no capítulo 28, do versículo 18 ao 20 de Mateus, quando ele dá as últimas ordens aos discípulos para pregar o evangelho. Então, anunciar o evangelho é uma responsabilidade do discípulo de Cristo, você já vai aprendendo aí. Amém? Vamos aqui ao texto. Começa assim: pregando o reino de Deus. Ora, Paulo, ele estava em Roma, ele havia sido preso, agora estava liberto, passou 2 anos preso. É uma compreensão que se tem é que 2 anos era o prazo máximo para alguém quando não passava pelo julgamento, pelo crivo lá do juiz, tá certo? Depois de 2 anos ficava em liberdade se não fosse julgado, né? Aqui não, a gente é preso sem ser julgado a vida toda. Mas lá nesse contexto era assim, o versículo 30 vai dizer isso, tá certo? Então Paulo estava em Roma, preso, e havia sido solto. Depois de ser solto, o texto vai dizer que pregando o reino de Deus. Então Paulo não perdia oportunidade para pregar, para anunciar o reino de Deus, para que as pessoas pudessem crer em Cristo. Olha, essa condição de estar pregando o reino de Deus me chama muita atenção, essa expressão, porque ela indica essa intensidade da pregação que os apóstolos faziam e faziam assim com toda a graça de Deus e com todo poder mesmo assim a respeito do reino de Deus, falando da importância desse reino para que as pessoas pudessem crer. Essa era a verdade que os apóstolos pregavam. Portanto, eu quero dizer a você que se você é discípulo de Jesus, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você é um discípulo de Jesus, além de filho de Deus, tá certo? Pela fé. Aí eu vou dizer assim, que nós estamos dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro do Atos não terminou. Você vê lá o final dele, esse que eu li não tem fim, não tem um fechamento do livro, então nós estamos escrevendo esse livro de Atos dos Apóstolos. Mas, olha, e a nossa missão é pregar Jesus, o reino de Deus revelado em Jesus Cristo, para uma eternidade com Deus, tá certo? Eu quero levantar dentro do texto assim 3 aspectos da pregação do Evangelho que os apóstolos faziam. O versículo 31 ainda diz assim: e com toda intrepidez. Olha, Paulo, ele pregava com toda intrepidez. Assim, intrepidez, um sentido bem rápido, intrepidez é ser arrojado, é ter bravura, é ter coragem. Covarde não prega o reino de Deus não, porque tem medo. O reino de Deus tem que confrontar o mundo, esse mundo pecaminoso. Então Paulo, ele pregava com intrepidez, era a primeira coisa que Paulo tinha. Portanto, assim, a pregação ela deve ser feita de forma destemida, com confiança em Deus, com um sentimento de confiança que foi Jesus que mandou eu pregar. Eu não estaria fazendo isso aqui se eu não tivesse compreensão clara disso. Foi Jesus que me mandou pregar, foi Ele que deu a ordem, Ele me salvou. Então, eu estou dizendo eu, porque eu estou, assim, para você entender, mas é cada um que crê. O Paulo era um judaizante ferrenho que defendia o judaísmo a todo custo, mas agora convertido, ele pregava com intrepidez, arrojado mesmo, com bravura.
Não é enfrentar ninguém, confrontar ninguém, não, mas é ter coragem de pregar o Evangelho, sem medo. Não importa o que as pessoas vão dizer, o que as autoridades vão fazer. Ele já tinha ficado 2 anos preso, para ele não importava nada disso, não. Importava que o Evangelho fosse pregado. Amém? Então, amado, assim, a gente deve pensar nessa situação de pregar realmente com intrepidez. Pregar com intrepidez é pregar com confiança em Deus. Amém? E o versículo vai dizer ainda que ele fazia isso sem impedimento algum. Ora, a autoridade espiritual dada ao discípulo de Jesus é para pregar o evangelho de Cristo, livremente, sem impedimento. Isso não quer dizer que não tenhamos dificuldade. Olha, Paulo foi preso, apanhou muitas vezes e tal, mas ele estava solto. Eu quero que você entenda é que a autoridade espiritual de Cristo na minha vida e na sua vida, ela nos dá a condição de pregarmos o evangelho sem impedimento. Ninguém pode me impedir. Pode amarrar meus braços, minha mão, minhas pernas, mas se não tapar a boca, eu posso ficar falando, gritando que Jesus é lindo, bom, salve e leva para o céu. É essa não ter o impedimento, porque o que me impede não são as circunstâncias, o que me impede é eu não ter coragem. E os covardes não entram no reino dos céus, diz capítulo 20, versículo 8, parece, de Apocalipse, tá certo? Por aí assim. Mas vamos lá. Então, sem impedimento algum. O versículo 31 vai dizendo assim: ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Olha, querido. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender que Jesus precisa ser seu Senhor. E Paulo ensinava a respeito de Cristo. A base do ensino dos apóstolos era as coisas referentes a Jesus Cristo, o Salvador, que nasceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, vai voltar, nos dá o Espírito Santo, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, tá certo? Então, essa é a pregação do Evangelho. Eu vou fazer uma pergunta assim para mim e para você. O que você tem pregado? O que você tem pregado? Filosofia? Preceito de homens? Ou ensino de demônios? Existe. Só questão de milagres, ser milagreiro? Poder sobrenatural? Você tem pregado só isso? Você tem pregado sobre religião? Só religião? Prosperidade, né? Teoria da prosperidade. Você tem pregado só isso? Aí a prosperidade, você tem pregado só um apego ao dinheiro? Você tem falado do cristianismo progressista que nega Jesus? O que é que você tem pregado? O que é que você tem anunciado? O que é que você tem falado? De que você tem falado? Os apóstolos falavam das coisas concernentes a Cristo, a Jesus Cristo, o Salvador e Senhor daquele que crê. E essa é a mensagem central do Evangelho, nós não podemos nos esquecer. Eu estou dando continuidade ao Atos 28, estou escrevendo o capítulo 29, juntamente com você que é crente, que crê em Jesus, anunciando essa verdade do Evangelho. Amém? As pessoas pregam muitas coisas. Teoria da prosperidade, né? Tá aí. Esse negócio aí do curandeirismo tá aí. Pregam muitas coisas. Mas o que você tem pregado? Os apóstolos pregavam Jesus Cristo, o Salvador. Olha, a pregação precisa apresentar a verdade que é Jesus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo que liberta do pecado, da morte eterna, que te leva e te conduz ao céu. Amém? Essas verdades precisam continuar sendo anunciadas. Estou pensando nisso mesmo. Afinal de contas, o que é que você tem pregado? Os apóstolos pregavam o reino de Deus. O reino de Deus, esse reino está plantado dentro do coração de quem crê. Ele é espiritual. E esse reino vai se manifestar plenamente na vinda de Jesus, que é depois da tribulação, tá certo? Isso é outro assunto. Mas assim, eles pregavam sobre o reino. Há um reino que você precisa entender, e o rei desse reino é Jesus Cristo. Você precisa tê-lo como Senhor e Salvador. E aí, você precisa ensinar as coisas referentes a Jesus. Olha, se alguém está dizendo que para ir para o céu você tem que fazer isso, aquilo lá, ou aquilo mais, ou aquilo não sei o quê, você tem que crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, crer, eu creio, eu obedeço, eu acredito, eu aceito os ensinos.
Eu acredito, eu procuro fazer o que Jesus fez. Eu vou procurar entender o que ele ordenou a respeito da minha vida, que agora ele é meu Senhor, ele é meu Salvador. Não é crer, eu creio, e fica do mesmo jeito. Bebe, adultera, vai para festa, vai para farra. Não. Quem encontra-se com Jesus, quem encontra esse reino e essa fé em Cristo, a vida muda. Isso é conversão, mudança de sentido contrário. O reino de Deus, ele anda na direção contrária da do mundo. Tem muitas coisas boas que nós devemos fazer. Normal, natural, tá certo? Mas você precisa entender. E se você é pregador, a minha pergunta é realmente o que você tem pregado? Você tem pregado a Jesus? Ou você tem pregado filosofia? Ou você tem pregado só o que massageia o ego das pessoas? Hein? Às vezes prega para massagear, para o membro não sair da igreja, não ir embora. Ele fica aí a vida toda congregando e tá no inferno porque não entendeu a verdade revelada em Jesus Cristo. Portanto, meu amado, eu estou dizendo para você que é importante nós sabermos isso e estarmos dando continuidade ao ato dos apóstolos, quando pregamos a Jesus, o Salvador, o Messias que veio para resgatar, salvar, tirar do império das trevas, levar para o reino de Deus, nós estamos dando continuidade à pregação do Evangelho. Amém? O apóstolo Paulo, ele faz isso graciosamente, fez isso e ensina graciosamente para que a gente possa anunciar o reino de Deus e o Rei Jesus como Salvador e Senhor da vida daquele que crê. Amém? Mas nós também precisamos salvar o Brasil dessa situação difícil que ele está, tá certo? Domingo, dia 3, agora, próximo domingo, depois de amanhã, haverá uma mobilização a respeito da anistia plena, total e absoluta dos presos políticos, dos que estão exilados, dos que estão asilados, tá certo? Você sabe que existe uma diferença entre exilado e asilado. Um é que recebeu direito de ficar lá, está protegido por lá, e o outro está lá porque fugiu e está se escondendo por lá. É diferente um do outro, tá certo? Mas que a minha oração e a minha palavra é essa, que você anuncie o reino de Deus, que liberta as pessoas da morte eterna e liberta a pessoa hoje dos males do mundo de hoje, tá certo? E também nos lembrar que nós devemos orar pela nossa nação. Eu já estou vendo Deus abençoando, agindo, porque Deus é fiel. Amém, meu amado? Tenha um bom dia, tenha uma boa sexta-feira e creia em Cristo. Isso é o fundamento do Evangelho, isso é o fundamento da palavra, é crer em Cristo. O resto é bônus. E cuidado que tem gente aí que lhe engana, mente, faz isso e aquilo, tá certo? Os religiosos, né, os filósofos, os curandeiros, né, pedra de sal, e aí isso é macumba, rapaz. Não é evangelho não, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, que você possa crer em Cristo como seu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém.